E aí, galerinha, beleza? Você já estudou anáfora e catáfora? Se não, ou se estudou e esqueceu, se liga aí na nossa aula de hoje. Para nós entendermos o que é anáfora e o que é catáfora, nós vamos iniciar com o descritor 17, certo? Por quê? Porque o descritor 17, ele precisa que nós tenhamos esse conhecimento sobre o que é anáfora e catáfora e identificar esses dois conteúdos em determinadas situações. Então, o descritor 17, ele nos diz que nós precisamos reconhecer o sentido das relações lógico-discursivas marcadas por conjunções, advérbios, preposições, locuções e etc. O que isso quer dizer? Que quando nós lemos um texto, nós precisamos conseguir identificar qual é a função das palavras dentro do texto, dentro de uma frase, dentro de uma oração. Assim como nós empregamos uma vírgula, um ponto final, um acento agudo, eles têm todos esses empregos, eles têm uma função, as conjunções, os substantivos, os advérbios, todas as palavras, por mais que elas não tenham sentido sozinhas, independente disso, elas têm uma função em uma oração. Se nós tirarmos uma oração ou em um texto, se nós tirarmos essas palavras, vai faltar o sentido, o entendimento. Então, nós vamos entender, através do descritor 17, qual é a função das palavras dentro de um texto, beleza? Bom, você deve estar se perguntando, professora anáfora, quem é essa pessoa, né? Parece um nome de pessoa. Eu sei que esse nome é lindo, mas não é um nome de pessoa. É um conteúdo da gramática de acordo com a função que as palavras exercem dentro de um contexto, tá certo? Nós vamos iniciar compreendendo o conceito de anáfora e de catáfora. Apesar das palavras serem parecidas, elas têm sentidos completamente diferentes. Na anáfora, nós temos elementos de retomada. Esses elementos são palavras. Então, essas palavras, elas têm a função de retomar, de citar, de reforçar o que já foi dito, tá? Essas palavras podem ser pronomes, substantivos, adjetivos, advérbios, enfim. Já a catáfora são elementos, ou seja, são palavras que vão preparar o leitor para o que ainda vai ser dito. Então, a anáfora, o autor afirma ou reforça uma informação, e aí nós vamos lembrar anáfora anterior, então é ligado a algo que já foi dito anteriormente. Já a catáfora vai preparar para o que vai ser dito posterior. Então, anáfora anterior, catáfora posterior. A anáfora, nós vamos analisar primeiro cada pontinho. Então, a anáfora, quando eu tenho uma situação de anáfora, o elemento que causa isso, que é responsável por isso, que tem essa função, ele é chamado de elemento anafórico. Esse elemento, lembrando, vai ser uma palavra. Então, vamos analisar aqui alguns exemplos. Vamos ao primeiro exemplo. O doutor está de férias. Ele só retornará aos atendimentos no próximo mês. A primeira informação desse exemplo é: o doutor está de férias. Beleza. Mas eu quero reforçar a informação, eu quero acrescentar uma informação diante dessa que eu já disse, que é que o doutor está de férias. É tanto que eu destaquei aqui a palavra doutor. Então, quando eu vou acrescentar essa informação, eu poderia dizer: o doutor está de férias, o doutor se retornará aos atendimentos no próximo mês. Eu poderia dizer: o médico, ao invés de repetir, eu usei um pronome. Então, ele aqui está substituindo a palavra doutor. Se eu tivesse colocado a palavra médico, também teria a mesma função de substituição.
certo? Então, esse pronome que eu utilizei para não repetir a palavra doutor é o elemento anafórico. Por que aqui eu tenho uma situação de anáfora? Porque eu dei uma informação e lá na frente eu reforcei essa informação, só que eu usei uma substituição. Ao invés de colocar a palavra doutor, né, o substantivo doutor, eu reforcei com o pronome ele, tá? Mais um exemplo. Mariana comprou um carro. O veículo é o lançamento do ano. Primeira informação, Mariana comprou um carro. O carro aqui é o substantivo, coloquei destacado, beleza. Mas eu quero reforçar essa informação sobre o carro que Mariana comprou. Então, em vez de dizer carro, eu poderia dizer veículo, eu poderia dizer automóvel, eu poderia dizer Fiat, né? Eu poderia citar a marca do carro, certo? Aqui eu usei a palavra veículo. Então, para reforçar a primeira informação, eu disse o veículo é o lançamento do ano. Até fica com um sentido, o texto fica mais organizado, as palavras ficam mais organizadas do que eu ficar só repetindo. Mariana comprou um carro, o carro de Mariana é novo, o carro é isso. Então, ao invés de repetir, eu uso um elemento anafórico. Eu uso uma palavra que vai ter o mesmo sentido, que vai estar ligada, que vai ter referência à palavra da informação anterior. E para fechar, para nós entendermos o que é elemento anafórico, eu coloquei outro exemplo que também tem a palavra carro. Rosa comprou um carro usado. O veículo é mais econômico. Eu acabei de falar que no lugar de colocar carro, né, repetir a palavra carro, eu usei aqui a palavra veículo. Então, resumindo, ele, veículo e veículo, né, nos três exemplos, são os elementos anafóricos. Nesses três exemplos aqui eu tenho uma situação de anáfora, que é quando eu reforço a informação e eu substituo uma palavra que é importante nessa informação que eu estou reforçando. Se a anáfora é a informação, reforça a informação que já foi dita e o elemento que faz isso é chamado de elemento anafórico, na catáfora é o que ainda vai ser dito e eu vou utilizar o elemento catafórico, né? Aqui já tem a diferença. Vamos ver nos exemplos. Pedro comprou vários ingredientes: açúcar, farinha, ovos, chocolate em pó e leite. Vamos perceber na primeira informação, quando eu digo Pedro comprou vários ingredientes. Pronto. Somente essa informação, mas eu quero acrescentar. Só que o que eu vou acrescentar, o que eu vou explicar, o que eu vou dizer a mais dessa informação é um complemento, como se fosse uma explicação. Então aqui, ingredientes, que é o elemento catafórico, ele está preparando o leitor, ou seja, quem está ouvindo o que eu estou falando, ele está preparando para o que eu vou citar. Então, quais são os ingredientes que Pedro comprou? Eu poderia colocar outros ingredientes aqui, mas aí eu coloquei açúcar, farinha, ovos, chocolate em pó e leite. Percebem? Então, aqui o elemento catafórico ele está antes. O elemento anafórico ele fica depois, né? Então, aqui ele fica antes. Próximo exemplo. A irmã olhou e disse: João, estás com um ar cansado. Percebam que eu poderia muito bem dizer. A irmã olhou João e disse: João, estás com um ar cansado. Olhem a repetição. Olha como fica cansativo. Imaginem um texto só falando João, 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 João. Ficaria cansativo, perderia um pouco o sentido. Então, no lugar de eu colocar João repetido, né, várias vezes, eu coloquei a irmã olhou. Olhou quem? João. Então, a irmã olhou. Esse O aqui é um pronome que está substituindo João. Então, eu digo, a irmã olhou e disse. O elemento catafórico aqui é o O, né? O pronome oblíquo O. Eu vou acrescentar uma informação para o que eu já falei, certo? E para fechar, um último exemplo. Só desejamos isto. Vacinação. Aqui eu tenho um pronome demonstrativo isto, né, que vai citar alguma coisa depois. Eu poderia colocar outra informação, mas aqui, resumindo, os elementos catafóricos, ingredientes, o e isto. Por que eles são catafóricos? Porque eles estão preparando o leitor para o que vai ser dito, para uma informação que vai ser dita.
tá? Vamos ver se você está compreendendo. Vou colocar aqui um testezinho, vamos lá. Mari ganhou um pet e quer chamar o filhote de Lampião. Eu tenho aqui pet como informação e depois eu tenho filhote, já deixei destacado. Certo? Essas duas palavras, elas têm relação, uma tem relação com a outra. E aí, aqui eu tenho anáfora ou catáfora. O elemento que está na sequência, que no caso é filhote, né? Ele está reforçando o que já foi dito ou ele está preparando você para o que eu vou falar? Sem dúvida aqui, uma situação de anáfora. Filhote é a mesma coisa que pet, né? O pet aqui pode ser um animal doméstico, pode ser um cachorro, um gato, um coelho. Então aqui eu coloquei filhote. Eu poderia, no lugar de filhote, ter colocado cão ou cachorro. Eu poderia ter colocado gato. Então filhote aqui é o elemento anafórico. Logo eu tenho uma situação de anáfora. Eu reforcei a informação que eu já tinha dito. Próximo exemplo. Esta notícia me deixou muito abalada. Ele perdeu a eleição. Olha só as palavras destacadas. Esta, pronome demonstrativo, né? E depois eu tenho ele perdeu a eleição. Aqui tem uma situação de anáfora ou de catáfora? Eu tenho esta que está preparando você para ouvir o que eu vou falar. Não tem nenhuma informação antes. Eu poderia ter colocado invertido, mas não. Aqui uma informação está depois. Eu estou preparando você para o que eu vou falar. Então eu digo, esta notícia me deixou muito abalada. Que notícia foi? A notícia foi dita depois. Então se essa informação, se essa notícia foi dita depois, eu tenho um exemplo de catáfora. Tudo beleza até aqui? Aí você vai dizer assim, professor, então sempre quando tem catáfora é quando tem 2 pontos. Até agora os exemplos que a senhora colocou só aparece isso? De forma alguma. Vou mostrar aqui nessa tirinha para vocês. Nós temos uma tirinha do Garfield, né? O dono do Garfield chega para ele e diz, Garfield, o abridor de latas quebrou. Então, como é que ele vai dar comida para o gato? Não tem como abrir a lata da comida, certo? E aí Garfield pensa, observem, a primeira fala, né? O primeiro balão é um balão de fala. O segundo balão da tirinha, que está no primeiro quadrinho, é um balão de pensamento. Ó, tem essas bolinhas, certo? Então tem uma diferença entre o balão de fala e o balão de pensamento. Então Garfield pensa, não se preocupe. E aí ele vai saindo e continua pensando, estou preparado para uma emergência dessas. E ele continua, vai buscar alguma coisa. Aí o dono diz, isso é um maçarico? Né? Foi o que Garfield pegou para abrir a lata. E aí ele pensa, saia de perto da lata. Então ele vai pegar um instrumento que serve para cortar, né? E vai partir a lata ao meio porque ele quer comer, né? Agora vamos analisar. Os pronomes dessas, que está no segundo quadrinho, e isso, que está no terceiro quadrinho, fazem referências respectivamente a que coisas? Esses 2 pronomes. Aí você pode pensar, quais pronomes? Cuidado, o dessas aqui, eu tenho a preposição, eu tenho a junção, né? A união, né? Do de preposição e o essas pronome. E ficou dessas, tá? Então, aqui eu tenho um pronome, eu tenho um elemento aqui, certo? Nós só vamos perceber se esse elemento é catafórico ou anafórico, mas ele está aqui. Mas vamos lá. Os pronomes dessas e isso, eles fazem referência a algum objeto que foi citado, ou antes ou depois. O dessas está ligado a quê? E o isso está ligado a quê? E aí vocês já devem ter matado a charada, né? Que o dessas está ligado ao abridor de latas e o isso está ligado ao maçarico. Quem pensou assim, acertou, certo? Vamos para a letra B. Qual deles é anafórico e qual deles é catafórico? Ah, professor, eu já sei que anafórico é quando eu reforço a informação que já foi dita. E catafórico é quando eu preparo o leitor para algo que ainda vai ser dito. Logo, eu percebo que dessas está ligado ao que já foi dito e isso está ligado ao que ainda vai ser dito. Logo, dessas aqui é uma situação de anáfora e isso é uma situação de catáfora. Fácil, né?
Agora nós vamos analisar em uma questão. Lembra do descritor que eu te apresentei no início dessa aula? Pois é, agora nós vamos analisar quando eu encontrar uma questão com um texto, com perguntas que eu tiver que analisar a função dessas palavras, a referência, a ligação que elas têm. Vamos fazer a leitura do texto. Baleia é encontrada morta após ter engolido 40 quilos de plástico. A equipe da ONG Museu de Bone Collector, que trabalha na conscientização para a preservação do meio ambiente, resgatou o corpo de uma baleia morta com cerca de 40 quilos de sacolas de plástico no estômago na costa das Filipinas em 16 de março. Por causa da quantidade de plástico engolida, a baleia quase não conseguia mais se alimentar e acabou morrendo de fome. Como os plásticos ocuparam todo o estômago, impediram que o alimento passasse para o intestino, no qual é absorvido. Além disso, a desidratação contribuiu para causar a morte, pois baleias não bebem água como os seres humanos. O líquido é obtido a partir do que elas comem, explica o biólogo Guilherme Domenicelli. O plástico estava se acumulando há tanto tempo na barriga da baleia que tinha até começado a calcificar, ou seja, endurecer por conta da mistura com os alimentos que estavam lá dentro. Quando estão no oceano, sacos plásticos são frequentemente confundidos com alimentos pelos animais marinhos. Além disso, podem ser vistos como ameaça para eles, já que os bichos não sabem o que são esses objetos. A quantidade desses resíduos é tanta que, segundo um estudo feito pela New Plastics Economy, Nova Economia dos Plásticos em português, iniciativa global que trabalha com a reciclagem desse material, é possível que em 2050 exista mais lixo do que peixe nos oceanos se o ser humano não tomar atitude pelo ambiente. Esse texto foi publicado no jornal Joca, em abril de 2019. O texto está tratando do lixo que é jogado nos mares, e da morte de muitos animais marinhos por conta desse lixo que é jogado nos mares e rios, enfim. Mas o texto está simples, vamos à nossa questão. No trecho, além disso, podem ser vistos como ameaça para eles. A palavra eles se refere aos. Vamos pensar aqui, vamos observar aqui que eles é um pronome, lembra dos pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas, certo? Então, eles aqui é um pronome pessoal. Esse eles foi usado no texto para não repetir alguma coisa, alguma palavra, alguma expressão. É isso que a questão está pedindo, certo? Então, vamos lá. Além disso, podem ser vistos como ameaça para eles. A palavra eles se refere a objetos, resíduos, sacos plásticos ou animais marinhos. Se você já esqueceu o texto, volta, dá uma olhada nesse trecho que está lá para você resolver aqui essa questão, mas ela está muito fácil. O que é visto como ameaça? O lixo, no caso aqui o lixo está falando, é visto como ameaça para eles. Quem são eles? Esse lixo é ameaça para objetos, para resíduos, para sacos plásticos ou para animais marinhos? Pois é. Você marcou a letra D aí, Correto, você acertou. Para os animais marinhos. Ficou claro o que é anáfora e catáfora? A informação que é dita depois, a informação que prepara o leitor? Eu espero que você tenha compreendido. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque eu vou te responder, tá certo? Se inscreve no canal, clica no gostei, deixa um comentário, compartilha com alguém essa nossa aula de hoje e até a nossa próxima.